Este é só o começo. A rejeição de um nome indicado ao Supremo Tribunal Federal e com essa perspectiva de que, eventualmente, esta vaga que foi deixada por Luiz Roberto Barroso só seja preenchida quando um novo presidente for escolhido. Então, quero ouvi-lo sobre este assunto. Se o senhor tem alguns nomes já pensados de quais são juristas adequados para serem indicados ao Supremo Tribunal Federal, ou se não os próprios nomes, perfis que o senhor considera mais adequados para serem submetidos à sabatina e aprovação do Senado Federal? Maravilhoso. É realmente uma pergunta pertinente diante da bomba atômica política da última semana. Primeiro, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com você, Yuri, com a Larissa, com todo mundo, todos os espectadores da CNN, uma honra. E sendo direto na resposta, nós precisamos de um perfil legalista que não defenda os princípios conhecidos como neoconstitucionalistas, que é o que o próprio Barroso defendia, que é a ideia de que os ministros do Supremo têm que inovar, né, sair da linha de ser um jurista que analisa a Constituição e criar leis a partir das suas decisões. Isso criou boa parte das distorções que a gente vê na relação entre judiciário e legislativo. Então, figuras que defendem uma perspectiva clássica por parte do judiciário é o básico, sem escritórios de familiares ligados a eles, sem vontade de participar do debate público, altamente discretos, nenhuma vaidade, nenhuma vontade de aparecer em redes sociais. Isso já é uma base, e obviamente o passado ilibado. Isso é a base para alguém participar de uma Suprema Corte minimamente saudável. No mundo todo, as Supremas Cortes elas são caladas, desconhecidas, quase ninguém sabe o nome dos ministros dessas Supremas Cortes. No Brasil, as pessoas sabem quem são os 11 ministros do STF, mas não sabem quem são os 11 que vão jogar a Copa do Mundo. É sintomático num país que está doente. Pois é, talvez hoje em dia até o Carlo Ancelotti saiba quem são os 11 Eu tenho certeza. do Supremo e ainda está definindo ali o seu... Mas, Lari, antes só de passar a palavra para você, deixa eu só perguntar mais uma coisa aqui para o pré-candidato, para o Renan, porque diante do que aconteceu, também a gente percebeu um protagonismo não só do judiciário, que você já apontou como uma crítica, que o senhor já apontou como crítica, mas do próprio Senado. E aí, qual é, na sua avaliação, o cenário que o próximo presidente, seja ele quem for, vai encontrar na hora de fazer as indicações? Porque além desta vaga, há a previsão de pelo menos outras 3 de ministros que vão atingir a idade de aposentadoria. Luiz Fux, Carmen Lúcia e Gilmar Mendes. Como é que, na sua avaliação, vai ser vai se exigir do futuro presidente articulação política para trilhar um caminho viável para aprovação, porque no fim das contas é disso que se trata, indicar um nome que tenha a viabilidade de ser aprovado pelo Senado que for eleito em outubro deste ano. Yuri, a gente tem uma guerra institucional. É uma guerra institucional entre legislativo e judiciário, pelos motivos mais diversos, e por vezes a gente vê alianças entre eles. O que mais se comenta é uma aliança entre uma parte do STF e parte dos senadores, ontem pela derrubada, anteontem, pela derrubada do Messias, somado também à derrubada da CPI do Banco Master. Tá? A CPI do Banco Master, ela seria na prática um problema para ministros do STF e para membros do Senado. Basta ver que o Alcolumbre ele está envolvido, a começar pelo barrigão dele, com o escândalo do Master. O Alcolumbre é uma figura que tem muito medo dos desdobramentos. Basta ver a questão previdenciária do Amapá. Né? O Amapá comprou, através da sua previdência, títulos nem um pouco limpos do Banco Master. Então, há também nomeações na CVM que envolviam indicações do próprio Alcolumbre. Então, você tem uma relação de tensão e de aliança entre o STF e o Senado. E, na verdade, Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, hoje eles estão em conflito nas atribuições, mas unidos na luta pela impunidade. Então é meio paradoxal. Às vezes eles vão se unir e às vezes eles vão se separar. Qual a função do próximo presidente da República? É alguém que tem que ter autoridade e projeto de Brasil. Projeto de Brasil e saber o que quer. Olha, eu vou chegar lá, primeiro dia eu vou enfrentar o crime organizado, eu vou fazer um pacote de reformas fiscais e eu vou diminuir o poder do Centrão. Essa é a minha plataforma. Sei qual é a minha plataforma, sou uma pessoa limpa, aí eu tenho como prerrogativa resolver essa briga institucional entre os poderes. E colocar na caixinha, o judiciário onde precisa ser colocado na caixinha, usando o Congresso e colocar o Congresso na caixinha quando necessário. Um exemplo claro, o Flávio Dino, que é uma figura política que está do outro lado, né, eu não concordo com ele nas premissas dele, ele está fazendo um trabalho que é importante em fiscalizar as emendas parlamentares de boa parte dos corruptos, dos bandidos que controlam o Centrão. Pois bem, não teria problema algum em me aliar com o Flávio Dino no enfrentamento político aos crimes que são cometidos usando parte do orçamento brasileiro. Mesma coisa me aliar com o Senado quando for para colocar o STF na caixinha. Larissa Rodrigues, o pré-candidato Renan Santos te escuta aqui. Tudo bem, pré-candidato? Boa tarde, obrigada por aceitar nosso convite.
O senhor tem uma força muito grande nas redes sociais, né? Muitos seguidores, e tem sido o seu principal canal de comunicação com o eleitor. E eu gostaria de saber como o senhor pretende chegar às pessoas que não usam muito esse canal, as pessoas mais velhas, que não têm redes sociais. Como o senhor tem pensado em trabalhar o seu nome, né, para torná-lo mais conhecido no Brasil todo, diante de uma eleição onde cada voto, ao que parece, será essencial? Perfeito, Larissa. Esse é o grande desafio. Eu sou presidente de um partido que foi fundado em novembro do ano passado. É um partido formado majoritariamente por jovens e pessoas que se uniram através das redes sociais para construir uma alternativa para o Brasil. Isso é o meu partido, isso é uma missão. O que nós pudemos fazer até agora? Eu convenci os mais jovens, ou seja, as pessoas que nos acompanham, a nos ouvir e a apoiar o projeto. E aí a pesquisa Atlas me coloca já com quase 24% entre o público de 16 a 24 anos, em alguns cenários com 11 a 14, no público de 25 a 35. Ou seja, é uma força muito grande. No recorte homens desse público de 16 a 24, eu estou em primeiro nas pesquisas. Então é um sintoma, isso está funcionando. Quem não me conhece? De fato, as pessoas mais velhas e uma parte importante do público feminino. O que eu já estou fazendo, que está começando a quebrar esse problema, é um trabalho extenuante de rodar o Brasil de carro e passar em todas as cidades que eu puder e em todas as rádios ser sabatinado igual eu estou fazendo aqui na CNN. Então, quando eu vou numa rádio no interior do Maranhão, no interior do Ceará, no interior de Santa Catarina, eu topo ouvir todas as perguntas, sou muito claro, sou muito aberto, sou muito honesto e apresento minhas propostas. É o que acontece. Naquela comunidade, pessoas mais velhas têm o primeiro contato comigo e aí elas vão me seguir nas redes sociais e a gente começa esse ciclo. Então, eu sou muito confiante em ser escrutinado e sabatinado pela imprensa, e não importa se a imprensa é um veículo grande nacional como a CNN, como um veículo pequeno numa cidade do interior do Maranhão. Eu acho que respeitar esse papel da imprensa vai fazer com que eu seja conhecido pelos mais velhos, e aí eu vou aos poucos quebrando essa barreira. A única coisa que me breca um pouco é eu não sou rico, não tenho o jatinho que os meus concorrentes têm, eu tenho que fazer isso de carro. Então eu furei pneu no Maranhão, é uma aventura meio que um rally, conhecer o interior do Brasil. E aí eu não tenho a mesma velocidade, eu poderia estar alcançando isso se eu tivesse dinheiro há 1, 2 meses atrás, os números que eu bati na Atlas, né? Não sei se o senhor já fez essa contabilidade. Quantos estados já deu para visitar por essa logística? Uns 8, 9. Mas quando eu visito, visitar, por exemplo, Santa Catarina, o Flávio Bolsonaro vai visitar só Florianópolis. Eu rodei de Chapecó a Tubarão e foi só metade de Santa Catarina, eu fiz tudo de carro. Então, Maranhão fiz ele inteiro, né? O estado todo de carro, eu gasto uma semana inteira visitando o estado. A questão da Larissa e a sua resposta me chama atenção, ou me faz aqui colocar uma outra questão que eu queria ouvi-lo. Como o senhor disse, o Missão é o partido mais novo, mais jovem fundado do Brasil, embora o MBL tenha uma trajetória já de mais de uma década, né? O momento em que o MBL surgiu e se tornou nacionalmente conhecido foi ali no processo de impeachment da então presidente Dilma Rousseff. Tiveram um papel crucial, inclusive com articulação, na época, com o então presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que era quem tinha que assinar a abertura do processo, etc. A fundação do partido, ela era essencial para ter uma candidatura como a sua, ou queria entender o que são as semelhanças e diferenças da atuação do MBL com Missão. É claro que a questão ideológica, né, isso é igual, mas o que muda numa atuação de um movimento social, de redes sociais, como o senhor já explicou, e passa a ser no CNPJ partido. Tem uma série de outras questões, obrigações, deveres. E quais são os objetivos do Missão? É crescer igual os demais partidos, no sentido de poder ter acesso a fundo partidário, tempo de campanha na televisão, ter essa participação institucionalizada como os demais partidos? Yuri, eu vou responder usando o exemplo disso aqui que está na nossa mão celular. O público da CNN é um público qualificado, tá? Então há muitos empresários que vão entender. A Apple, que é o exemplo que eu coloquei aqui, ela sempre trabalhou a ideia de fazer o software e o hardware. Então, elas fazem o sistema operacional do computador e dos celulares e o celular em si. E quando você coloca o sistema operacional junto com a máquina, o funcionamento é melhor, há uma elegância de design, tudo é melhor para a experiência do usuário. Do ponto de vista político, eu tenho que juntar as ideias, então eu criei a segunda maior revista de política e cultura do Brasil, que é a Valete, um aplicativo, uma rede social própria para criar novas ideias.
nós criamos o Movimento Brasil Livre, onde a gente experimenta essas ideias através do ativismo, e o Partido Político Missão, em que nós institucionalizamos essa ação política. Então, toda a experiência da pessoa que vive as nossas ideias, ela é uma experiência que faz sentido, ela é coerente. Ela participa da produção das ideias, das discussões, dos fóruns de debate, ela vai para a aplicação nisso no mundo real, fazendo ativismo. E eu acho que ser um político sem antes ter sido um ativista é como jogador de futebol que não participou da categoria de base. Você tem que aprender a protestar na sua cidade, pressionar um vereador no teu município. Se você não fez isso, você vai ser um político incompleto. Então, e ao mesmo tempo, você nunca vai ser apenas um ativista se você quiser mudar o Brasil. Você tem que entrar no jogo político, participar das eleições, vencer eleições, participar de debates. Então agora nós temos condições de fazer isso. E havia uma demanda, tanto que a própria pesquisa Atlas demonstrou que o Partido Missão, com apenas 5 meses de vida, já era o 4º partido favorito dos brasileiros. Então havia uma demanda reprimida por um projeto desses. Então nós estamos entregando um projeto que é completo e nesse sentido o futuro para a gente será muito diferente do futuro da maior parte dos partidos brasileiros. Por que eu falo entre aspas? Porque eles não são partidos, são legendas. Se o Kassab vem aqui participar de um debate, uma discussão com você, Yuri, ele vai falar sobre como ele pode ou não apoiar o governo Lula, ou pode ou não apoiar o governo Tarcísio, ou seja, o Kassab não tem um partido. Ele tá na legenda que ele troca favores com os outros. Nós temos um partido, e isso é diferente. E aí eu respeito ainda quem é partido. Eu posso discordar essencialmente do PSOL. Mas é um partido, eles têm ideias e defendem as ideias deles. E aí eu quero participar do debate público enfrentando eles. Quem mais são partidos na sua avaliação? O PT é um partido. O PT é um partido de verdade, é um partido corrupto, é um partido com práticas criminosas ao longo da história dele, mas ele é um partido, ele defende teses, defende ideias, é oposição aos adversários dele. Agora, eu falar que MDB, PSD, PL, PP, União Brasil são partidos, isso é piada. Tanto que no Maranhão eu visitei cidades que eram administradas por todos eles e todos faziam campanha por Lula. Entendeu? Então qual o sentido disso? Não tem sentido. Lari? Pré-candidato, a gente estava aqui, abrimos as nossas perguntas sobre as pautas do dia a dia. Eu queria voltar um pouquinho nesse assunto. Principalmente a pauta que deve dominar os próximos dias, até as eleições, que tem sido uma bandeira do Palácio do Planalto, ali dentro do Congresso Nacional também, que é o fim da escala 6x1. Eu gostaria de saber qual a opinião do senhor, enquanto pré-candidato, se tem partes que lhe agrada ou não, e como tem sido aconselhado também os deputados e senadores, não necessariamente do partido, que é um partido novo, mas que, do antigo MBL, que andam junto com o senhor nessa esfera política, digamos assim. Eu não fujo de perguntas dessa, eu digo isso porque eu fico vendo o meu concorrente no campo da direita, o Flávio Bolsonaro, avisar que ele não tem nenhuma posição sobre nada em termos econômicos, né? E lógico, ele tem medo de perder voto e isso trai o eleitor dele. O Flávio Bolsonaro não tem coragem de falar sobre isso. Nós somos contra essa alteração à lei e eu aviso para o trabalhador que está assistindo essa entrevista, você está sendo enganado. A discussão não é se você vai trabalhar mais ou menos recebendo o mesmo dinheiro. A discussão é se vai passar um projeto e aí você não terá mais o seu emprego. É basicamente isso. Porque nós já temos um país que está fora das cadeias globais de produção. Ou seja, as empresas brasileiras estão sendo tiradas dos processos internacionais de fazer um carro, de fazer um equipamento para um celular. A gente está ficando isolado e estamos primarizando a economia. Ou seja, a gente está vendendo soja, minério de ferro. Nós estamos ficando um país com empregos que pagam menos. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal O Futuro dos Cortes. Te vejo no próximo vídeo.